O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quantas vezes recebemos orientações sobre algo que devemos fazer, mas, no fundo, lá da nossa alma, não entendemos muito bem por que aquela regra. Qual é a razão dela? Muitas vezes, as pessoas cumprem aquela lei diante dos homens, mas lá no fundo tem a sua vontade, o seu gosto, a sua opinião. E aí, o que acontece? Quando temos a nossa própria opinião, a nossa vontade, ou até mesmo a nossa cobiça, então, às vezes até cumprimos aquela regra, mas lá no fundo não aceita. Então a Bíblia diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus iluminou o entendimento das pessoas quando elas receberam essa verdade. Sabe, quando você recebe a verdade, quando você quer o que é justo, você não quer a sua opinião, você não quer o seu gosto, você não quer ser iludida, você quer a verdade. Então, você está procurando a maneira certa de viver. E Jesus traz essa verdade a essa pessoa. Traz a verdade, mostra o caminho. Ele ilumina o entendimento da pessoa. E não só isso, mas a pessoa que está no erro, no pecado, ela tem a oportunidade de mudar de vida. Porque, imagina, você saber da verdade, que você está em pecado, que você fez uma coisa que não deveria. Ele mostra a verdade. Mas, ao mesmo tempo, Deus, Ele mostra aquela verdade para que você se livre daquela escravidão que você tem vivido. Por isso que, através do Senhor Jesus, veio a graça e a verdade. E é isso, ouvinte, que eu quero para você. Eu quero que você não fique se martirizando com os seus erros, com os seus pecados, mas ouça a verdade. Em outras palavras, reconheça os seus erros, os seus pecados, mas não é para que você fique se atormentando, se acusando, porque isso não é o que o Senhor Jesus veio a trazer. Quando uma mulher foi pega em flagrante do adultério, Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Ou seja, olha, se você continuar pecando, você vai sofrer as consequências. Quase que você morreu por causa disso. As pessoas estavam já com a pedra para atirar nela, porque a lei dizia que podia matar aquela pessoa. Mas Jesus falou assim: não, você tem que entender que a verdade é para que você se liberta de achar que isso está certo, isso que você tem que se entregar à sua vontade. Não. Você tem que corrigir isso. Você tem que odiar aquilo que está te escravizando. Ou seja, a verdade liberta. E a graça nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos de direção, de começar uma nova vida. Jesus é essa graça e a verdade. Você aceita isso?
Você aceita assumir os seus erros e você aceita, a partir de hoje, começar a fazer aquilo que é certo? A abandonar o pecado? Pois é, se você está disposto para isso, então você está disposta para que a justiça seja feita. Você convida a Deus. Você não se importa em ter que aprender diante das outras pessoas o que você errou, porque você quer a verdade. Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos. Enquanto isso, pense em você. Se é o caso, se você está determinada a abandonar o erro, a odiar o erro que tem te escravizado, então basta você decidir abandonar o pecado, se batizando nas águas, assumindo isso diante de Deus e diante dos homens. Viviane, como é que eu faço? Como é que eu faço para que eu me batizo nas águas? Eu estou decidida. Eu estava pensando aqui comigo e eu vi o quanto eu tenho sido escravizada pelos meus pecados. Mas é porque até então eu tolerava, eu aceitava aquela condição que eu estava vivendo. Mas hoje, pela verdade, pelo entendimento que Deus me deu, eu quero abandonar o pecado. Então, você está disponível para se batizar nas águas. Vá a uma igreja universal do Reino de Deus e fale com o pastor que você está decidido. E é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Porque você vai ter que dar as costas para o pecado. Bem, sobre isso, você pode fazer em uma igreja universal do Reino de Deus. A Bíblia diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. Nunca ninguém viu a Deus. O Filho unigênito, o único Filho até então, que está no seio do Pai, esse o revelou. Sabe, quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, Deus Pai revelou o seu Filho a nós, seres humanos. Ele deu a oportunidade de todos verem a diferença, a verdade, a entrega, a graça que havia no Senhor Jesus, que era o espelho do próprio Pai. Ou seja, hoje, Deus, ele não tem só um filho, que é o Senhor Jesus. Ele tem vários filhos. Lembra que nós lemos que todos aqueles que receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus? É exatamente isso. Quando você recebe a verdade, quando a gente recebe, o que acontece? Nós assumimos o que acontece conosco, o que está acontecendo conosco. Quer dizer, eu ouço a palavra de Deus, eu não resisto àquilo que eu ouço.
Eu aceito. Não apenas aceito em dizer que aceito, mas eu recebo em prática. Eu assumo meu erro, eu largo o pecado, ou seja, isso é receber Jesus. E é dessa forma que o ser humano pode ser feito filho de Deus. O diabo não tem mais jeito. Ele não pode ser filho de Deus, mas você, olha só, você tem o direito de ser filho de Deus quando você o recebe. Quando você o recebe, a verdade, né? Muitas pessoas, quando ela recebe a verdade, ela ignora, ela rejeita, ela fica brava, ela se sente ofendida, ela se sente que está invadindo a sua privacidade, ela tem a sua própria opinião, ou seja, ela não recebe, ela não aceita. Quando você recebe, você aceita, você se sujeita àquilo que você recebe. Então, ouvinte, saiba que Deus Pai enviou o seu Filho para ser o espelho dele, para que as pessoas tivessem a oportunidade de desejar o que é justo, o que é verdadeiro. E hoje, ele envia também os seus servos, que são filhos de Deus. Mas nem todos que se dizem ser filhos de Deus são realmente filhos de Deus, porque não receberam a palavra de Deus. Ou seja, imagina, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu oro, eu faço tudo aquilo que muita gente faz. Mas como eu faço, como eu lido com a palavra de Deus, aí mostra se eu recebi ou não. Às vezes a pessoa recebe como uma lei, como uma regra, que ela tem que cumprir. Mas ela não recebe como a verdade, tipo, é isso que eu tenho que fazer. E é esse objetivo que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Eu vou pedir perdão, eu vou dar as caras, ainda que eu fico envergonhada, ainda que a pessoa não receba, mas porque eu preciso fazer, eu preciso pedir perdão, porque o Senhor Jesus ensina que eu devo perdoar. Então, eu vou lá fazer. Sentindo ou não, fico envergonhado ou não, não interessa o que eu sinto. Interessa o que é justo, o que eu tenho que fazer. Então, isso é receber a verdade. Isso não uma vez, não. Todos os dias eu preciso colocar em prática aquilo que eu sei, que Deus me orienta. Então, imagina, eu leio a Bíblia e eu leio para ter informação, eu não estou recebendo. Mas quando aquilo traz a existência na minha vida, verdade, me põe em disciplina, me faz eu tomar medidas na minha vida, da qual eu sacrifico a minha própria vontade para fazer o que Deus ensina. Porque eu considero que Jesus é a verdade, porque a sua palavra é a verdade. E o meu jeito é uma mentira que me engana, me traz uma ilusão. Então, eu acato a verdade. Então, você tem essa oportunidade, ouvinte, de você conhecer a Deus, dele revelar a você de forma pessoal, mas você tem que receber a sua palavra e não rejeitar, desapegar das suas opiniões, do seu jeito, da sua vontade e aceitar a vontade de Deus, porque ela é santa, é pura, é melhor do que a nossa.